2021 é o nosso ano. É o ano da gente posicionar os nossos negócios no mundo. É o ano da gente aprender a ganhar dinheiro com os nossos talentos. É o ano da gente colocar o crachá no peito e dizer: eu sou uma curandeira da nova era e eu quero ser muito bem remunerada por isso. E tá tudo bem. Então, esse é o ano que a gente vai botar para quebrar. Então, eu quero muito poder colaborar com vocês, contar para vocês tudo que eu fiz. Bruninha, quem está preparado aí para ganhar dinheiro em 2021? Quem está preparado aí para poder criar uma agenda de negócios sustentáveis em 2021? Quem está aqui, quem parou hoje às 4 horas da tarde, tudo que está fazendo para estar aqui nessa aula comigo, na mesma página, a gente falando a mesma língua, para vocês poderem entender como que se faz mais dinheiro. Então, vamos lá. Qual é a meta de clientes que vocês definiram para atendimentos em 2001? Vocês já pensaram sobre isso? Esse ano, quando vocês pensaram em fazer o planejamento de vocês para 2021, ou ainda não? Eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês, para a gente poder ver, todo mundo vendo aí a minha página de slides. Gente, então vamos lá. Quando eu falo para vocês uma big picture de negócios, né? Quando eu falo assim, vamos ter uma big picture de negócios, né? Na verdade, eu estou falando de todas as ideias que a gente pode ter quando a gente pensa em monetizar o nosso negócio em 2001. Então, hoje é um grande brainstorm de ideias, né? De tudo que vai acontecer, do que a gente pode construir para ter um negócio sustentável em 2021, tá bom? Então, hoje é um bombardeio, assim, né? Então, pega papel, pega caneta, pega água, para vocês já irem anotando os melhores insights dessa aula de hoje, né? Eu estou compartilhando com vocês coisas reais que eu fiz no meu negócio que melhoraram os meus resultados. Hoje eu fiz um post no Instagram falando exatamente isso. Em setembro, eu parei para fazer uma análise dos meus resultados e eu visualizei, quando eu fui contabilizando os meus resultados, que eu tinha mais ou menos realizado em setembro 450 atendimentos terapêuticos, né? E lá no início do ano eu tinha determinado uma meta de faturamento, que eu queria ter faturado 30 mil reais com o meu negócio digital. E aí, olha que coisa louca, né? Porque eu achava que eu ia faturar 30 mil reais vendendo cursos online. Tanto que eu lancei um curso online em setembro, eu fiz várias ações para movimentar o meu negócio digital esse ano aqui nas redes sociais. E não necessariamente eu ganhei 30 mil reais vendendo os cursos online, mas eu consegui monetizar o meu negócio através desse trabalho de comunicação que eu fiz nas redes sociais e consegui fazer o meu negócio online acontecer. Então, aí o que eu fiz? Aí eu percebi, né, fiz essa análise de atendimentos e de faturamento. Eu falei, caramba, não necessariamente eu ganhei 30 mil reais vendendo cursos online, que era uma das minhas metas, mas os meus atendimentos escalonaram por conta do trabalho que eu fiz nas redes sociais. E eu fiquei super feliz com esse resultado. E aí eu encontrei um jeito de organizar todas as informações de tudo que eu apliquei no meu negócio esse ano para dividir com vocês nesse curso que eu estou dando aqui e também no formato de uma mentoria, para quem já está naquele momento de olhar mais estrategicamente para o seu negócio, né? A gente vai conversar sobre uma mentoria de negócios até o final dessa semana. Então, qual é a grande promessa desse curso online aqui, né, desse evento? É que a gente aprenda a deixar de ser um terapeuta renda extra e que a gente se torne um terapeuta empreendedor. E para isso a gente tem que assumir as rédeas do nosso negócio, né? E aí, quando eu comecei a preparar essas aulas e preparar toda essa metodologia de explicar o que eu fiz para vocês, eu cheguei à conclusão que nem sempre eu estive aqui.
na rede social, né? Eu fui olhando lá o meu feed para relembrar tudo que eu já tinha feito e eu percebi que eu consegui entrar no digital só em 2017, mas eu entrei não entrando com essa perspectiva de que eu estava construindo um negócio. Eu entrei na perspectiva de que eu estava usando a rede social, como todo mundo usava, Facebook, Orkut, Instagram. Eu não tinha me posicionado ainda com estrategicamente que isso era um negócio. Então, só em 2019, final de 2018 para 2019, foi que eu entendi que eu poderia usar as redes sociais, usar todas essas plataformas digitais para construir um negócio de resultado, de sucesso. E aí eu fui estudar sobre isso, como é que era. Eu já olhava para essa questão do marketing digital, né? Eu já olhava para o que as pessoas estavam fazendo a nível de marketing digital, não entendia nada, era assim um país totalmente estrangeiro para mim. Eu ficava super confusa, porque tinha assim 1 milhão de termos que eu nunca tinha ouvido falar, e eu ficava completamente perdida nesse rolê do marketing digital. E aí eu fui estudando, e o maior desafio, além de não entender nada das ferramentas de marketing digital, eu também não entendia muito bem como que eu poderia levar um trabalho de espaço terapêutico, de consultório terapêutico, para o universo do marketing digital. Né? Eu ficava pensando, como é que eu vou trazer um trabalho que é tão específico, tão individualizado, para um ambiente online, né? Como é que eu consigo organizar alguma coisa para esse ambiente, sem expor as pessoas e sem também me expor, porque era uma barreira me expor, né? Então, assim, quebrar a barreira da exposição era um puta desafio para mim, né? Um big desafio. Então, eu não sempre estive aqui. Há um ano, mais ou menos, né? Quase 1 ano e meio, é que eu estou posicionada aqui no Instagram, aqui nas redes sociais, com a consciência de que aqui é um espaço onde eu empreendo. Então, então assim, tem pouquíssimo tempo que eu estou aqui posicionada com essa consciência de que aqui é um espaço para eu empreender. E o mais legal é que em 12 meses, em um pouco mais de 12 meses, eu já bati a minha primeira meta de faturamento. Então, eu quero dizer para vocês que todo mundo começa do zero, né? Que aquilo que a gente não sabe, a gente busca aprender, e que tem muito, muito conteúdo gratuito na rede, na internet, na própria rede, disponível para a gente se desenvolver, né? Também tem muita historinha, também tem muito gatilho, também tem muita armadilha do marketing digital, né? Eu aprendi isso sentindo na pele. Eu quero dividir também essas experiências com vocês, para que vocês não precisem cair nessas armadilhas, né? Porque quando a gente se sente desafiada a fazer alguma coisa nova, a primeira sensação que a gente tem é de que a gente precisa estudar mais. A gente que é terapeuta, a gente que é profissional que trabalha com o cuidado com o outro, a gente está, assim, o tempo inteiro tentando, achando que a gente tem que se especializar para melhorar o serviço que a gente leva para as pessoas, né? Então, a gente cai muito nesses cursos que não acrescentem nada para a gente, e a gente perde muito dinheiro. Gente, eu já perdi muito dinheiro em 1 ano pagando formações que não me trouxeram os resultados que eu tenho hoje. Então, assim, aprendi muita coisa, mas também joguei muito dinheiro fora, né? Então, eu quero mostrar para vocês como começar do zero, para que vocês não consiga, não perca tanto dinheiro quanto eu perdi. Tá? Então, eu quero que vocês fiquem muito atentos a isso. Então, vamos lá, meninas. Todo mundo tem um começo, né? E quando eu falo começar do zero, é começar do zero num território que a gente nunca pisou. Então, por exemplo, pisar no Instagram com a consciência de que você está aqui para empreender é começar um negócio do zero. Porque você nunca esteve aqui monetizando o seu negócio nessa ferramenta ou nessa plataforma de vendas, nessa plataforma de negócio. Mas não significa que você já não traga uma bagagem, né, de conhecimento do teu negócio. Então, você vai, a partir disso, conseguir, né,
juntar a experiência que você já traz com os novas habilidades e os novos conhecimentos para poder transformar isso aqui num negócio de sucesso, né? Então, eu quero dizer para vocês que a gente vai passar 5 dias aqui dividindo e somando conhecimentos. A gente vai somar toda a nossa experiência que a gente tem lá no consultório com o que a gente precisa minimamente saber para conseguir reposicionar o nosso negócio, seja ele no mundo digital ou no mundo físico. Porque eu escuto muitas pessoas falarem para mim em consultoria o seguinte: Márcia, eu não quero trabalhar no mundo digital, eu não tenho esse perfil. Mas eu quero que o meu consultório tenha uma agenda melhor nos meus atendimentos, que a minha agenda seja mais lotada, que o meu consultório, né, consiga sobreviver, né, às crises, que ele seja independente, que ele seja totalmente estável, né, que eu não precise me preocupar em fechar as portas, porque eu não consigo atender o número de pessoas que eu preciso para poder viver do meu trabalho. Então, aqui eu não estou ensinando vocês como trabalharem online ou só trabalhar online. Eu estou aqui mostrando para vocês quais são todas as possibilidades de você organizar o seu negócio, seja ele no mundo presencial ou seja ele no mundo digital, tá bom? Então, vamos alinhar o nosso trabalho, né? A promessa desse curso, né, o que a gente vem aprender aqui nesses 5 dias, é exatamente isso. É como que eu posso deixar de ser uma terapeuta renda extra e ser uma terapeuta empreendedora em 2021. Vamos criar uma cultura de que pessoas bem-sucedidas se ajudam, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Quanto mais a gente partilha o nosso conhecimento, mais ele se multiplica, mais a gente ganha relevância. Então, não vamos ter medo de compartilhar, de dividir, porque isso faz parte daquela cultura da escassez. E a gente não vai trabalhar na cultura da escassez, a gente vai trabalhar na cultura da abundância, da prosperidade, para que todas nós possamos crescer com os nossos negócios. Por que eu estou falando de crescimento de negócios? Gente, as pessoas, tem várias pesquisas que a gente vê que as pessoas estão adoecendo emocionalmente. Então, nunca o trabalho do terapeuta foi tão necessário, tão fundamental como ele é hoje. Então, isso significa que não vai faltar cliente para a gente. Pelo contrário, está faltando terapeuta para cuidar de todas as pessoas que estão adoecendo e que precisam passar por esse processo de desenvolvimento pessoal. Então, vamos só nos organizar e nos estruturar melhor para atender o maior número de pessoas possíveis. Então, é isso que a gente tem que fazer, e não ficar com medo da concorrência, tá? Quando a gente tem medo da concorrência, é porque a gente não confia na qualidade da nossa oferta, da nossa entrega e da nossa transformação, tá bom? Quando a gente tem uma boa entrega, um bom negócio, a concorrência é um mero detalhe. Melina, pega o link e vem para o YouTube, tá bom? Então, vamos lá. O que vai rolar aqui nesses 5 dias? Hoje a gente vai falar de todas as possibilidades de negócios, né? Para a gente se posicionar em 2021 no nicho de serviço terapêutico. Amanhã a gente vai falar como que a gente pode ser bem remunerada pelo nosso trabalho. Então, a gente vai falar de precificação, a gente vai falar de vendas, a gente vai falar de por que é difícil vender. Então, amanhã vai ser uma aula bem, bem legal sobre essas questões, né? Que falam da saúde financeira, né, do pulmão do nosso negócio aí, que são as vendas. No dia 3, no dia 18, a gente vai falar como que a gente vai ter um negócio próspero, né? O que é ter um negócio próspero? É um negócio que está sempre crescendo, é um negócio que está sempre se posicionando, é um negócio que está se tornando uma referência na cidade onde você está, que está se tornando uma referência para outras pessoas. Então, a gente vai falar dessa característica, né, de como que eu transformo o meu negócio num negócio próspero, bem posicionado, né, que presta um serviço de qualidade, que presta uma experiência única para o meu cliente, né, que venda recorrentemente. Então, a gente vai falar da prosperidade de negócios no dia 18. Vai ser bem legal essa aula, tá bem linda essa aula aqui. No dia 19, a gente vai falar, né, sobre o que pode atrapalhar a gente de ter sucesso no nosso negócio de serviço terapêutico. Então, a gente vai desconstruir e vai mapear, né,
quais são essas barreiras para que a gente entenda que quando elas começarem a acontecer, quando a gente colocar as nossas ideias em práticas, a gente já tenha uma solução. É como se a gente antecipasse os problemas que a gente pode ter, né, para que o nosso negócio não possa dar certo em 2021, para que a gente não atinja as nossas metas em 2021. E no último dia, na sexta-feira, a gente vai desenhar, né, um plano estratégico para conquistar os nossos 100 primeiros clientes. Então, assim, eu estou entregando para vocês tudo que eu fiz esse ano que deu certo, que funcionou. Já eliminei tudo que eu quebrei cabeça, tudo que eu bati, que não deu certo, para que vocês não percam tanto tempo quanto eu perdi para conseguir me posicionar aqui no digital e ter os resultados que eu tenho hoje. E aí, dia 21, que é sábado, tem uma surpresinha para vocês, se vocês forem boas meninas, se comportarem direitinho, eu vou dar uma surpresa para vocês, tá bom? Não vou falar o que é ainda, porque a gente está desenhando essa surpresa para ficar bem legal aqui para vocês. Bem, como é que eu quero começar essa história com vocês, né? Que eu já fui a menina que queimava os fósforos, né? A Clarice Píncolas, ela tem um conto que fala da menina dos fósforos, né? Que eu até contei no outro lançamento, que eu vou dividir essa história com vocês. Ela é uma menininha que ajudava a sustentar a família. E como que ela ajudava a sustentar a família? Ela saía todas as noites para vender palitos de fósforos para as pessoas na rua. E ela sempre ia com a caixinha de fósforo e ela vendia um palitinho, juntava aquele dinheiro e voltava para casa. E era uma noite de Natal em um inverno muito rígido, quando ela saiu para fazer essas vendas. E as pessoas estavam, assim, muito imbuídas do espírito do Natal, mas elas estavam muito ligadas em comemorar o Natal. Então, elas não perceberam, né, a menininha ali vendendo seus fósforos. Então, praticamente nesse dia, ela não conseguiu vender nada, porque as pessoas não estavam querendo comprar fósforos, elas estavam querendo comemorar o Natal. E aí, ela começou a sentir fome e frio. Quando ela começou a sentir fome e frio, ela procurou um abrigo para ela. E nos devaneios dela e nos delírios dela, por conta da fome e do frio, ela começou a ter algumas miragens, né? Alguns pensamentozinhos que eram fantasiosos. E aí ela começou a acender os palitinhos de fósforo para poder se abrigar, né, e se aquecer do frio. A cada palitinho que ela acendia, ela tinha uma miragem diferente, ela tinha uma visão diferente. E uma dessas visões, ela viu a sua avó, né? Viu a sua avó numa casa, com uma ceia de Natal bem posta, com muita fartura de comida, com uma árvore bonita, com muitos presentes. E aí o palitinho queimava e ela perdia a visão. O que ela fazia? Ela ia lá e acendia outro palitinho. E assim ela foi acendendo esses palitinhos, né? E ampliando, né, essas cenas, ampliando essa visão dessas miragenzinhas que ela estava pensando. No final, ela via a vozinha dela chegando e abraçando ela, né? E ela dormia ali no colo dessa vozinha, quando ela acendeu o último palitinho de fósforo. Moral da história. Quando o dia amanheceu, aquela criança, né, aquela menininha dos fósforos, ela tinha falecido, né? Ela tinha morrido de frio. Então, assim, é um conto muito triste, mas é um conto que, para mim, simboliza, né? Eu gosto muito de simbolizar, porque eu sou psicanalista, a nossa paralisia, né? A gente geralmente tem 1 milhão de ideias, que é mais ou menos esses fósforos que a gente acende, né? Que a gente vai acendendo. Tive uma ideia de como eu posso fazer para ter mais clientes. Tive uma ideia de como eu posso chamar a atenção para o meu espaço terapêutico. Tive uma ideia para poder precificar melhor o valor da minha sessão terapêutica. E aí a gente vai acendendo esses fósforos, né, isoladamente, e acontece que eles não criam fogo, eles não criam formato, eles não conseguem fazer a diferença no mundo a ponto de aplacar o frio, né, ou modificar aquela paisagem ou aquele ambiente. E aí a gente morre de frio e de fome, né, nesse sentido, porque as nossas ideias viraram foguinhos de palha. Elas não nos ajudaram a transformar os nossos negócios em resultados melhores. Então,
quando eu digo para vocês que eu já fui essa menininha dos fósforos, né? Eu lembro que quando eu comecei quando eu concluí as minhas primeiras formações terapêuticas, mais ou menos uns 10 anos atrás, eu tinha muitos sonhos, eu tinha muita vontade de fazer as coisas acontecer. Eu reconhecia o valor, né, do serviço terapêutico, eu reconhecia o processo de transformação, eu reconhecia que todas as pessoas precisam passar por um bom terapeuta, precisam ter acesso a um processo de amadurecimento, de desenvolvimento emocional, mas eu tinha pouca iniciativa, né? Eu dava passos muito pequenos na realização desses sonhos. Por quê? E por que eu dava passos muito pequenininhos? Porque naquele momento, eu ainda buscava por segurança financeira, eu tinha a ilusão da estabilidade, né? Eu vivia numa mentalidade de escassez, né? Eu vivia na mentalidade onde eu trocava o meu tempo por dinheiro para conseguir pagar as minhas contas, os meus boletos. Eu nem absorvia a ideia, por exemplo, de que eu poderia ser rica ou ganhar 3, 4 vezes mais do que eu ganhava só fazendo serviço terapêutico. Então, assim, nesse momento, a minha mentalidade não absorvia um comportamento e uma mentalidade empreendedora. Então, eu pensava no meu negócio como uma renda extra, como, eu vou fazer isso nas horas vagas, eu vou fazer para ajudar as pessoas, eu vou fazer porque eu quero colaborar com a humanidade de alguma forma. E aí eu tinha essas ações que realmente não traziam nenhuma expressividade para mim e nem tanta para quem conhecia o meu trabalho, porque assim, apesar de viver a transformação, mas eu não era uma referência de indicação, por exemplo. Por quê? Porque eu não me posicionava como uma terapeuta que estava ali assumindo, né, perante a sociedade, perante a comunidade, que eu estava querendo viver de serviço terapêutico e ajudar a transformar a vida de muitas outras pessoas. As pessoas me viam meio como missionário, uma pessoa que ajuda, né? Não como uma pessoa que serve, não uma pessoa que serve aos outros com o seu trabalho. Então, nessa época aqui, né, da infância do meu negócio, eu tinha exatamente esse posicionamento. Eu era uma técnica que sonhava muito e agia pouco. E aí, eu fui amadurecendo, e eu fui percebendo que a minha mente era uma máquina, né? Uma máquina criadora de ideias. Então, eu não sabia o que fazer. Cada hora eu tinha 1 milhão de ideias diferentes de negócios, a cada hora eu tinha vontade de fazer coisas diferentes, mas eu não tinha a menor noção de por onde eu começava. E hoje eu pego muitos colegas exatamente nesse momento, né? Ali totalmente inspiradas, querendo fazer um monte de coisa, tendo um monte de projeto legal para colocar no mundo, mas não sabe exatamente por onde começar, está tudo misturado, não tem muita clareza, muita dificuldade de fazer planejamento, procrastina muito na produtividade, porque está tudo muito confuso. Então, nesse momento aqui, que as pessoas estão assim nessa, né, com essa mente em ebulição, é geralmente onde as pessoas começam a pensar que elas precisam pedir ajuda, que elas precisam do olhar de fora, né, de alguém que as ajude a traçar esse caminho, né, a traçar essa rota, né, com mais precisão, de uma forma mais estratégica. E aí veio a dinâmica da sobrevivência, né? Então, assim, a minha principal barreira para transformar a minha realidade era eu estar nesse looping da sobrevivência. Trabalho muitas horas, vivo a vida que eu quero nas horas que me sobram ou no final de semana, estudo no final de semana, né, me formo, me especializo no final de semana, e acabava que eu ocupava todo o tempo das outras áreas importantes da minha vida para conseguir ser uma terapeuta renda extra, ganhar algum trocado a mais, complementar a minha renda e também me especializar, né? Quem está nesse momento aí, levanta a mão, diga eu, né? Quem está acostumado aí a sacrificar o tempo com a família, o seu tempo de qualidade, o seu tempo de autocuidado, ou para correr atrás de fazer mais dinheiro, ou para se especializar, para achar que assim vai melhorar o seu posicionamento, né?
Então, quantas meninas de fósforos temos aqui nessa sala, nesse ambiente aqui, né, queimando as nossas cabeças, as nossas ideias e não conseguindo fazer uma fogueira que realmente nos aqueça, né, que realmente faça uma diferença no nosso trabalho. Ó, a Jaque está dizendo que é uma boa menina aqui no chat. A Denise está falando que é muito ela. As pessoas ainda estão falando que conseguiram entrar no Insta. Gente, vai colocando os insights, vamos fazer do chat esse espaço de comunicação, né? Para a gente se conhecer também, para a gente trocar figurinhas, né? Aqui é uma reunião de negócios, né? É mais do que uma sala de aula virtual, é uma reunião de negócios, a gente também falar dos nossos desafios, né? Da gente se posicionar, falar como é difícil colocar as nossas ideias no mundo. A gente, às vezes, começa a encontrar soluções junto com os colegas, então vamos aproveitar esse momento aqui para trocar, para essa partilha, né? Tá exausta, né, Denise? Eu sei, eu já estive aí nesse lugar de estar exausta, porque provavelmente você está ali na sua mente, na sua máquina criadora de ideias, você está tendo um monte de ideias para o seu negócio e não conseguindo usar o seu tempo para fazer o seu negócio ter fermento e crescer. Deve estar um pouco bagunçado as coisas, e acaba que isso compromete todo o seu tempo de qualidade, né, de autocuidado, com a sua família, com as outras coisas que nos nutrem a vida, para você conseguir manter o seu negócio. Fica muito pesado quando a gente está nesse momento aí exausta, né? Ó, deixa eu falar uma coisa que eu aprendi esse ano. Quando eu comecei, eu vou contar essa história para vocês. Quando está muito pesado, quando está muito difícil, quando está demorando demais os resultados aparecerem, é porque a gente se esbarrou no platô de crescimento. Está faltando desenvolver novas habilidades. Está faltando olhar para coisas que a gente não conseguiu ver. Foi assim para mim. Por que eu estou dizendo isso? Quando veio a pandemia, aí a primeira dificuldade que eu tive foi a minha agenda deu uma diminuída nos atendimentos. Aí eu falei, nossa, preciso criar alguma coisa para não perder tanto cliente assim, porque as pessoas eram muito resistentes a fazer esse trabalho aqui no online. E aí eu fiz um trabalho no Instagram para apresentar, para quebrar barreiras, né, de objeções para o atendimento online. Deu resultado no primeiro mês. Os pacientes já lotei a agenda, mantive ali o meu faturamento de agenda constante, estável. E aí veio a pandemia, né? E aí eu precisei ficar trabalhando no home office. Aí eu falei assim, gente, o mundo está convidando a gente para dar uma pausa, para olhar para dentro. Então eu acho que é hora de eu focar mais no meu projeto, do meu negócio digital, porque eu quero fazer uma transição de carreira. Então, se eu quero fazer uma transição de carreira, eu tenho que me organizar melhor para poder conseguir dar esse passo que é maior. E aí, o que eu fiz? Eu tomei duas decisões, duas atitudes. A primeira atitude foi, eu entrei numa mentoria de negócios digitais, e a segunda atitude que eu tomei foi eu pedir um afastamento do meu trabalho principal para ficar focada aqui nesse trabalho digital. Tá. A mentoria foi legal? 50% foi legal, né? Entrei naquela empolgação, naquele deslumbre, né? Num grupo de negócios topper blaster do mercado digital, investi alto para estar lá, fui escolhida para estar lá, porque você passa por uma triagem de aplicação, tal. Falei, nossa, agora vai, né? A promessa da mentoria te ajuda a construir o seu negócio digital do zero. Então, eu falei, pô, eu estou começando, se eu vou ter alguém mais experiente que vai me dizer o que eu tenho que fazer, não vai ter erro, vai dar certo. Ledo, engano. Aprendi como é que se faz um lançamento digital, aprendi como é que você pensa na sua persona, no seu cliente ideal, aprendi um monte de coisa fundamental, essencial para quem vai trabalhar online, né, do ponto de vista das ferramentas do marketing digital. Aprendi um monte de coisa sobre isso. Mas, em nenhum momento, a minha mentora olhou para o meu negócio e falou assim, olha, vamos traçar essa rota para você, que esse vai ser o caminho que vai dar certo, né? Que é o que eu faço hoje nas consultorias individuais com quem me procura, né? É entender qual é a ideia de negócio que a pessoa está, em que momento que ela está e como que ela pode
definir estratégias para melhorar aqueles resultados. Então, esse é o trabalho que eu faço no individual e que a gente vai fazer na mentoria, se o grupo aqui se formar no final desses 5 dias. E aí, o que aconteceu? Eu acabei me desviando da minha ideia principal, que a minha ideia principal sempre foi falar com terapeutas e ensinar para elas, né, ensinar para vocês aqui esse universo do online e de como ter um negócio sustentável, porque eu sempre tive uma agenda legal de atendimentos, né, e Brasília é um lugar que o valor de mercado do serviço terapêutico é bem alto e meu preço já está posicionado ali. Então, assim, já tenho alguns resultados legais nesse sentido. E aí, eu preparei todo um lançamento para mulheres empreendedoras para desbloquear a criatividade. Deu mais ou menos. Foi super difícil, foi um trabalho hércules, assim, sabe? Eu trabalhei muito, me esforcei demais para conseguir fazer, enfrentei um monte de resistência, um monte de gente que falava, isso não vai dar certo, nada a ver isso que você está fazendo, está perdendo seu tempo, é melhor você pensar nisso quando você se aposentar. Enfrentei um monte de conversa, mas era muito pesado, sabe, Denise? Era muito pesado. E aí eu entendi que tinha alguma coisa errada, que talvez não fosse esse o meu rolê. Por quê? Porque nesse evento que eu fiz, nessa primeira tentativa de vender online que eu fiz, qual foi o público que eu atraí? Exatamente aquele público que eu tinha deixado de lado, que eu achava que eram vocês, que eram as terapeutas, né? O pessoal do desenvolvimento pessoal. Aí eu falei, tenho que me reposicionar. Então, de setembro para cá, a única coisa que eu fiz, trabalhando aqui no digital, foi reposicionar toda a minha comunicação e criei e organizei todos os meus produtos, que era o que eu já pensava inicialmente, mas que eu não sabia muito bem como fazer, né? E que eu achei que era isso que eu ia aprender na mentoria, que eu não aprendi. Então, eu tomei essas duas atitudes, aprendi, paguei um preço caro pra cacete para aprender isso, mas beleza, recuperei o fôlego e estou aqui. Estou de novo em lançamento. Esse aqui é um lançamento, como eu falei para vocês no início. Mas, gente, as coisas fluíram tão fáceis, sabe? Assim, eu fiz uma semana de collabs no projeto de colega para colega. Depois eu dei uma semana de aulas no Instagram. Agora eu preparei mais uma semana de aula, que é o curso online todo. A proposta da mentoria já está toda pronta. E eu fiz isso assim, ó, rápido, fluiu, sabe? Desceu, foi natural. Entende? Aquele fósforo virou uma fogueira. Ele não queimou e não se perdeu e eu queimei os dedos. Então é isso que eu quero que vocês aprendam, sabe? Se tá difícil, se você tá muito cansada, se tá assim, exigindo muito esforço de você, tem alguma coisa que você não enxergou ou alguma habilidade que você precisa desenvolver para você conseguir dar passos mais assertivos, né? É disso que a gente está falando. Então, o dia em que eu rasguei o script da vida perfeita, né? Quando eu olhei finalzinho de 2018 para 2019, e eu entendi que, de verdade, eu não queria aposentar no serviço público, e essa era a voz, a mensagem no meu coração, eu falei, cara, foda-se o que vão pensar de mim, que tenho 20 anos de serviço público e que quero largar a mão desse salário seguro até quando eu me aposentar. Eu quero construir uma nova vida para você, porque quando eu olhei para o tempo que faltava para eu me aposentar, eu não me vi feliz ali, sabe? Eu não me vi com um brilho no olho. Eu não me reconheci mais fazendo aquele trabalho. Ele não vinha deixando de fazer sentido para mim. E aí eu falei, então agora eu tenho que me posicionar, eu tenho que quebrar os padrões e assumir as escolhas e as consequências dessas escolhas, né? Então, quando a gente toma uma decisão, quando a gente rasga o script, a gente está sempre lidando com esses dois lados, né? As escolhas e as consequências. Quando eu pedi afastamento do meu trabalho principal esse ano, eu pedi porque eu precisava de tempo para estar aqui, não era nem porque eu não ia conseguir conciliar o home office com isso daqui, mas é porque eu ia ter tanta gente olhando para o meu trabalho e dizendo que eu estava usando o meu horário de trabalho para trabalhar no meu negócio digital, que eu preferi não ouvir essas piadas, eu preferi silenciar essas vozes. Então, eu falei, não quero me dedicar ao meu serviço principal, eu quero usar um direito adquirido que eu tenho para fazer o que eu quiser nesse tempo. Por quê? Porque a vida me convidou para uma pausa com o evento da pandemia, do isolamento social,
e eu aceitei a pausa. Eu entendi que eu tinha exatamente que pausar para poder olhar para aquilo que eu queria viver como presente e como futuro. Então, assim, como às vezes a gente quer uma vida diferente para a gente, mas a gente não se posiciona como adulto, a gente está ali, né, morrendo de medo na nossa criança ferida de assumir as consequências, né, de ouvir as coisas que não são felizes, né, de não ouvir o apoio das pessoas, a gente espera muito apoio. E aí, o que aconteceu? Eu saí do automático, né, eu criei uma nova rotina de hábitos para mim, que estariam totalmente sintonizados com essa minha nova vida. Então, desde o dia que começou essa pandemia, que começou o isolamento social, não tem nenhum dia que eu não trabalhe todos os dias no meu negócio, né? Tem gente da minha família aqui no chat, aqui com a gente na aula, e tá vendo, eu tô cansada de ir para reunião de família e carregar minha mochila com o meu computador e os meus livros e o meu fone de ouvido, porque todos os dias eu estudo e todos os dias eu aplico e eu promovo alguma ação dentro do meu negócio. Todo dia eu faço oferta de venda, né, no meu negócio para alguém. Todo dia eu me comunico falando do que eu faço para o mundo, porque se você não mostra ao mundo o que veio, ele não vai saber. Se você não mostra para as pessoas o que você faz e como você pode ajudá-las, as pessoas não vão saber. Se você não mostra para as pessoas quanto que custa ter um atendimento com você, elas não vão saber, né? E elas, às vezes, têm medo de perguntar, para não ser inconveniente, ou achar também que não podem pagar, ou que não é para elas. Porque a maioria de nós está organizados, né, na consciência da escassez, das não permissões. Então, essas mesmas travas que a gente tem de escassez, o nosso cliente também tem. Né? Os nossos futuros clientes ideais também têm. Então, a gente tem que falar. Quanto mais você falar do que você faz, mais o universo vai ressoar com essa mensagem. Mais o universo vai te apresentar pessoas que estão buscando as soluções que você tem para oferecer. Então, saia do automático, né? Não tem fórmula, né? Fórmula, como é que é? Fórmula de negócio online, como é que o povo vende? Fórmula de lançamento que funcione igual para todas as pessoas, né? Você vai criar a sua fórmula, você vai criar a sua rotina e hábitos que, de fato, vão fazer com que o seu negócio cresça e prospere, né, de acordo com o script de vida que você quer desenhar para você a partir de agora. E um dos ensinamentos que esse ano me trouxe também, né, foi a clareza e a certeza, né, muito próxima de que a gente pode morrer a qualquer momento. Esse ano eu tive 2 mortes, assim, muito próximas de pessoas que eu amo muito, que são muito especiais para mim, e muito de repente, né? E eu entendi que exatamente por não saber que dia que a gente vai embora, que eu preciso estar mais presente na minha vida e mais em sintonia com as coisas que são importantes para mim e com o que eu quero viver. Então, a aposentadoria é uma coisa que deixou de existir para mim. Por quê? Porque eu quero ser feliz agora, né? No meu plano de aposentadoria que eu criei para mim, eu tenho condição de fazer mini férias ao longo do ano, né? Eu tenho condição de repente, se eu quiser, igual eu fui essa semana, passar 3 dias ali em Pirenópolis, eu ir para lá com a minha família, com a minha mãe e trabalhar de lá. Então, assim, é um modelo de vida que eu estou desenhando para mim, né? Onde eu consigo equilibrar todas as áreas importantes da minha vida. E eu acho que, no fundo, o que eu estou vivendo é o que muita gente decide, o que muita gente tem desejo de viver e não sabe como. Então, sucesso, dinheiro, sem qualidade de vida é fracasso. Então, hoje eu consigo equilibrar e dosar exatamente isso, né? O meu crescimento, o meu sucesso, mas também a minha qualidade de vida, ela caminha junto aqui comigo, ó, no mesmo patamar, elas estão no mesmo níveis. Então, assim, da mesma forma que é muito bom ganhar dinheiro, ter batido a minha meta de faturamento de 30 mil em 9 meses, é maravilhoso ter um casamento que não pagou o preço, porque eu fiquei muito focada em trabalho. Ter do meu lado um relacionamento saudável, onde meu marido entende e me apoia e consegue perceber a minha evolução no meu negócio. Então, assim,
quando a gente entra no movimento de vida da abundância, a gente rompe com essas crenças da inveja, de que as pessoas, né, que a gente tem que proteger o que a gente conquista, porque senão o mal olhado das pessoas vai acabar com aquilo que a gente conquistou. Isso é uma mentira, sabe? Isso é uma desculpa esfarrapada para a gente não se autorresponsabilizar pelos nossos resultados. Então, se alguma coisa vai mal na nossa vida, ou não deu muito certo, é porque tem coisas nesse processo que eu preciso refinar, que eu preciso melhorar. Eu tenho certeza absoluta que esse meu trabalho aqui, esse meu segundo lançamento, esse segundo curso online que eu gravo, ele é infinitamente melhor que o primeiro. Né? E que ele, com certeza, o terceiro vai ser melhor do que esse. Por quê? Porque eu consigo olhar para isso, né, com autorresponsabilidade, fugindo aí das rédeas, né, das ilusões do ego, que diz que a culpa é do outro, né? Que é o outro que não me deseja bem, que é o outro que me invejou. Então, isso não existe, gente, né? A inveja, ela só é um parâmetro para mostrar que aquele outro já tem resultados que você ainda não conseguiu ter. E por que ele já teve? Porque ele já aprendeu algumas ferramentas e habilidades que você ainda precisa aprender. Então, é só uma referência, é só um parâmetro de referência, né? Já gastei muito em projetos digital, em cursos digital. E tem uma coisa que me incomoda muito, sabe, Denise, nesse negócio do rolê do digital agora. Algumas pessoas que já são muito grandes no mercado, que já entenderam como é que se faz, né? Como é que vende digitalmente, como é que faz escala com esses negócios, exatamente por perceber a fragilidade nossa de vender e essa dificuldade de se posicionar com o negócio digital, né? A gente percebe claramente que as pessoas estão até mudando o discurso, né? Para curandeiros da nova era, para o sagrado feminino, para blá blá blá, mas de fato isso não é a verdade do coração e da alma delas, né? No fundo, elas estão querendo usar essa proposta, né, para ter esse apelo emocional mais forte. Então, assim, eu tenho uma pegada espiritual, eu tenho uma pegada mística, eu tenho uma pegada que respeita o feminino, tenho tudo isso. Mas eu tenho uma pegada muito prática, muito operacional. Eu gosto de ver o resultado, eu gosto da rapidez. Então, eu não vou ficar aqui me passando de Zara Zen ou fazendo esse discurso, acendendo incenso, abrindo carta de tarô, para poder engatilhar as pessoas de que eu sou a nova guru digital da vida delas. Sabe? Não é esse o meu rolê, não é assim que eu vou fazer. Então, é um marketing sincero total sempre, né? Eu acho que as pessoas têm tempo e dinheiro que precisam ser valorizados. Então, assim, eu não vou ficar enganando o meu público ou querendo vender cada hora para ele uma solução diferente do arco da velha, sendo que eu posso oferecer isso, por exemplo, em 2 meses numa mentoria, e aquela entrega vai ser tão maravilhosa que aquele cliente vai virar um fã fiel e vai me mandar novos clientes. Então, assim, isso é o que eu acredito, né? Isso é o que eu aprendi. Gente, preciso de água. 1 minuto. Se hidratem também, né? Então, assim, é muito interessante a gente conseguir vendo nesse script de vida quanto que tem do nosso ego, que às vezes é o nosso ego a nossa principal barreira de crescimento. Gente, tá fazendo sentido tudo isso que eu tô falando para vocês? Coloca aí, vocês estão entendendo a minha mensagem? Vocês estão gostando dessa mensagem? Paty, a gente está no YouTube. Pega o link aí na bio e vem para cá, porque aqui tem até slide projetado para você. Se você quiser vir para cá, a aula aqui está mais gostosa. Tem chat, está bem gostoso aqui. Faz sentido? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Demora a aparecer para mim o que vocês estão colocando. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o chat aqui. Não consigo também, não estou conseguindo ver. Bem, então vamos lá, né? Indo, venha, Patrícia, vem. Já nem encerrei o Instagram, nem vou encerrar. Deixa ele rodando lá para ver o que vai acontecer. Então, por que eu quis ter um negócio... Ih, tem um erro aqui, gente, ó.
ignora aí. Por que eu quero ter um negócio? Por que hoje eu estou na plataforma digital, né? Por que eu estou posicionada aqui na internet, mostrando a minha cara, né? Porque aqui é o único formato de trabalho que eu encontrei que vai me dar liberdade de tempo. Aqui é o único formato de trabalho que eu encontrei que eu posso levar o meu negócio para qualquer lugar do mundo. Sabe, aqui, e eu vou dizer o seguinte, eu até quero ganhar muito dinheiro e eu sei que eu posso ganhar muito dinheiro, mas essa não é a minha principal busca aqui. A minha principal busca é liberdade de tempo, é equilíbrio. É poder, por exemplo, igual semana passada eu estava lá na piscina aqui do meu condomínio, curtindo um solzinho de manhã, e estava estudando, ouvindo as minhas aulas aqui dos cursos que ainda fazem sentido para mim. Então, assim, é o estilo de vida que eu desenhei para mim, né? Que esse aqui é o território que eu quero pisar. Gente, eu odeio ter chefe. Eu odeio ter alguém controlando o meu horário. Eu odeio saber que às vezes eu tenho que sair da minha casa e sentar na frente do computador no meu ambiente de trabalho e ficar esperando o tempo passar, porque o que eu preciso fazer depende de outra pessoa, por exemplo, colocar no sistema para eu fazer. Então, isso é para mim um assassinato do meu tempo, sabe? Então, eu estou muito cansada dessa dinâmica, sabe? Eu estou muito cansada, muito descrente, né? Desse negócio que depende tanto dos outros, assim, e não muito de mim. Então, por isso que eu quis... É só porque eu quero me tornar verdadeiramente livre, né? Eu não quero parar de trabalhar. Eu sou viciada em trabalho. Eu adoro trabalhar. Eu adoro ver a transformação que acontece na vida dos meus pacientes, né? Após eles passarem pelo processo terapêutico comigo. Eu adoro receber feedback das pessoas depois de vivenciar uma experiência de body talk comigo. Eu adoro, por exemplo, ontem era domingo, eu estava dando uma mentoria de negócio, uma consultoria de negócio para uma cliente minha, e ela falou assim, cara, parece que você consegue acender uma luz desse tamanho na minha cabeça e eu consigo enxergar quais são os meus próximos passos. Então, assim, esse é o tipo de feedback que eu quero receber pelo meu trabalho, sabe? Eu não quero ficar lá cara a cachá carimbando papel ou inserindo dados no sistema. Não é mais isso que nutre a minha alma, entende? Eu quero ir mais além, eu quero trabalhar com liberdade, eu quero poder desfrutar de todas as manhãs para mim, para estudar, para fazer autocuidado, para eu meditar, sabe? Para eu fazer o que eu quiser. Então, assim, está muito relacionado o seu negócio. Olha, escuta isso que eu estou falando para vocês. O negócio que vocês vão querer desenhar para 2021, vocês não têm que pensar só no negócio. Vocês têm que pensar o quanto que esse negócio está alinhado, sintonizado com a vida que vocês querem ter, né? O que vocês estão se propondo a fazer como negócio em 2021, como é que isso equilibra todas as áreas da sua vida, de saúde, de relacionamento, financeira, de realização pessoal, né? De viagem, se você é uma pessoa que gosta de viajar, porque tudo isso vai ter que estar contemplado nesse novo formato de trabalho, naquilo que vocês querem fazer. Quando é que vocês abrem agenda, quando é que vocês fecham agenda. Então, por exemplo, quando eu preciso viajar para descansar em férias, eu já aviso meus pacientes, olha, na próxima semana a agenda está fechada para atendimento. Se for alguma emergência, pode me procurar. Mas, se não, a gente só vai fazer sessão na próxima semana. Então, assim, quando vocês estiverem desenhando aí, né, o planejamento anual de vocês, que a gente vai fazer isso lá na aula 5, pensa não só no dinheiro que vocês querem ganhar, né, mas no como que vocês querem trabalhar para que tudo isso esteja alinhado com a vida de vocês, para que vocês não percam o tempo de meditar de vocês, para que vocês não percam o tempo de estudar de vocês, para que vocês não percam o tempo de namorar os companheiros e companheiras de vocês, para que vocês não percam o tempo, por exemplo, de ficar sozinho, né, de ficar sozinha no ritual de autocuidado. Então, assim, o seu negócio tem que estar ali, de certa forma, estruturando também todas essas, e entrelaçada com todas essas áreas da sua vida, né? Então, como que eu consegui me organizar para ser empreendedora? Qual foi a principal ferramenta de trabalho que eu desenvolvi para conseguir me posicionar aqui numa tarde hoje é segunda-feira de novembro, e falar para vocês, bater no peito, né, e pegar meu crachá e falar, cara, eu sou uma terapeuta empreendedora.
Eu sou uma terapeuta que empreende, que tem um negócio, que paga minhas contas, que fatura tanto por ano. A minha principal ferramenta foi inteligência emocional, né? Foi entender que esse é o meu combustível para encarar o medo do desconhecido e lidar com as coisas que dão errado no processo. Quem estava aqui no início da aula viu as tretas que deu o início da aula. O link estava errado, as pessoas não conseguiam chegar na aula no YouTube. Não. Se eu não tivesse equilibrado uma boa inteligência emocional, eu teria me desestruturado todo, tinha cagado a aula toda e falado, caraca, fudeu, não vou conseguir dar aula para ninguém porque eu já fiquei nervosa, me perdi no processo. Então, a inteligência emocional é que te permite separar, né, a emoção do prático, da razão, para você conseguir tomar uma atitude assertiva. Então, desenvolvam inteligência emocional, né? Não levem nada para o pessoal, se separem, né? Muito dessa coisa do emocional, porque quando as coisas não saem do jeito que a gente planejou, a nossa tendência é pegar um chicote e ficar... Eu errei, eu fiz errado. Por exemplo, o Ale hoje me falou assim, ai, Márcia, eu queria o link de todas as aulas para já mandar no e-mail. Eu falei, poxa, mas eu não sabia. Né? Porque da outra vez a gente foi mandando o link todos os dias. Eu falei, vamos fazer o seguinte, se não for possível a gente colocar todos os links hoje nos e-mails, a gente manda só o de hoje e no final do dia a gente manda um novo e-mail com todos os outros links. Então, assim, a inteligência emocional, né, ela te separa, ela te coloca num lugar saudável. Senão eu poderia falar assim, porra, sacanagem do Ale, de última hora ele me pede isso, que sacana, por que ele não me avisou isso antes? Né? Por que ele não me ajudou? Por exemplo, por que deu erro aqui quando a gente entrou na aula? Eu ontem, na minha pressa, eu criei o link da aula de hoje. E aí eu passei para a Sheila, que é a minha assistente virtual, para ela criar todos os agendamentos de aula. Então, acontece que a aula 1 ficou agendada 2 vezes. Né? Quando ela criou a outra aula, ela não apagou o meu agendamento teste. E aí, beleza, falha na comunicação, deu errado. O que aconteceu? A bonita aqui entrou no link do agendamento teste. Se eu não tivesse inteligência emocional, o que eu ia fazer? Ia encontrar um culpado, ia crucificar a Sheila. Poxa, mas você não apagou o meu link? Você não foi desatenta? Você botou tudo a perder? Você atrapalhou a minha aula? Então, assim, a inteligência emocional ela vai sempre te colocar no centro da questão, mas de um modo que você consiga reorganizar todo o trabalho e não se desesperar ou se apavorar quando as coisas não derem certo. Entende? E aí, gente, a gente entra nesse mercado, né? No novo mercado. Que mercado é esse que a gente está? Né? Quando a gente pensar em 2021, nos nossos negócios, a gente tem que fazer essa reflexão, né? Em que mercado que eu vou estar colocando o meu negócio para funcionar em 2021? Porque a gente tem 3 tipos de mercado, né? A gente tem um mercado que é o mercado da era industrial, que é esse mercado que existe principalmente na nossa mentalidade e que é a maioria dos mercados que ainda existe, que é que a gente troca o nosso tempo por dinheiro, que a gente trabalha 8 horas por dia, que a gente quer ter carteira assinada, que a gente quer ter garantia de férias, né? A gente está nesse mercado, nessa lógica do lucro concentrado, nessa lógica dos meios de produção, de fazer rápido para poder entregar muito. Então, assim, se a nossa mentalidade e se o nosso comportamento, né, ainda tiver muito entrelaçado com esse mercado da era industrial, a gente vai ter alguns problemas operacionais para posicionar o nosso negócio em 2021. Por quê? Porque a gente vive uma era de mercado, uma era complexa. Né? A gente já vive uma era onde as pessoas estão sentindo a necessidade de equilibrar novos modelos de negócio. Esse modelo de negócio aqui que acontece na era industrial, ele é um negócio que funciona muito bem, por exemplo, para os homens, né? Que nem sempre tem que conciliar as tarefas domésticas e toda essa questão de universo feminino, porque eles realmente sentem menos isso. Eles não estão engatilhados com essas dinâmicas. Agora, para nós que somos mulheres, casadas, né, quem tem filho, que tem que trabalhar, totalmente incompatível quase trabalhar de 8 às 18 e ainda dar conta de todo o resto da dinâmica da vida doméstica e empreender, né?
conciliar empreendedorismo com esse universo louco que é o universo feminino. Então, por que eu estou falando para vocês olharem, né? Qual é a leitura que vocês têm de mercado, para vocês conseguirem posicionar o negócio? A minha leitura de mercado a gente vive um mercado que é altamente informativo, que tem muita informação, né? Que tudo chega muito rápido, né? Que a velocidade da informação já não é mais uma barreira, que a velocidade de conhecimento, né, já também não é mais uma barreira, porque a gente trabalha em rede com outras pessoas, né, de outros lugares do mundo. Eu mesmo estou trabalhando assim hoje, né? E essa era complexa, né? Que a gente na era industrial, a gente que é mulher estava brigando para ter um lugar no mercado, para entrar nesse mercado, para conseguir de certa forma ter a nossa independência financeira. Então, a gente estava ali nesse momento. Agora que a gente conseguiu entrar, que a gente tem, né, um posicionamento lá, que a gente já conseguiu, de certa forma, equalizar isso, a gente tem agora uma nova briga, que é conseguir estar no mercado de trabalho de uma forma equilibrada com todas as áreas da nossa vida. Então, a gente busca estar em harmonia com todas as áreas da nossa vida. A gente quer um trabalho que também esteja em harmonia com o planeta, porque a gente não quer estar separado no planeta, né? A gente não quer passar a viver a nossa vida quando a gente assina o ponto no final do dia. A gente quer ter um trabalho que seja a manifestação dos nossos valores, das nossas políticas, das nossas consciências, né? Da nossa energia, do nosso jeito de fazer. Então, a gente quer que toda a nossa essência, que todo o nosso ser esteja manifestado também no nosso fazer como trabalho, no nosso negócio, né? A gente, às vezes, veste uma roupa para estar no mercado de trabalho, né? E uma coisa que eu adoro, por exemplo, quando eu vou atender fisicamente no consultório, é ir com a roupa mais confortável do mundo, poder usar minha sapatilha. Eu não quero estar lá de salto, não é esse o meu perfil. Mas se eu, por exemplo, vou para uma reunião formal dentro do serviço público com um chefe de governo, eu não posso ir vestida daquele jeito. Então, assim, e hoje em dia a gente quer menos cisão de quem a gente é e mais fusão, né? A gente quer que o nosso negócio seja uma manifestação de quem a gente é também. Da nossa experiência, da nossa energia, da nossa espiritualidade, dos nossos valores, né? Das nossas medicinas, daquilo que das nossas práticas, das nossas técnicas, né? A gente quer esse equilíbrio. Então, o novo mercado, né, nessa era complexa, é um mercado que busca esse equilíbrio, essa harmonia, né? E equilíbrio em todos os sentidos, equilíbrio financeiro, equilíbrio de tempo, equilíbrio energético, né? A gente não pode morrer no processo, né? Quando a Denise fala assim, nossa, eu estou exausta, eu vejo que ela está cansada, né? Porque ela tem empenhado muitos esforços e tem tido resultados que não são convergentes com o tanto que ela está se esforçando. Então, não está harmônico, tem um desequilíbrio aí. Então, nessa era complexa, a gente organizar e estruturar o nosso negócio dentro desse equilíbrio, né? É o nosso grande desafio. Então, a gente não pode abrir mão da tecnologia, da velocidade, do conhecimento e de toda a nossa essência. A era complexa, né, exige que a gente crie um negócio completamente autoral nesse sentido. Tem exatamente esses 4 pilares. Faz sentido, meninas, para vocês, né? Porque às vezes a gente pensa em criar um negócio e a gente está pensando só na parte externa, na parte administrativa do negócio. A gente não está pensando, né, em todos esses aspectos sutis, mas que estão intimamente relacionados com o nosso negócio, e são esses aspectos sutis que vão fazer com que ele prospere ou que ele nos faça morrer no processo, se a gente não ouvir, se a gente não der voz e não sintonizar, né, com todas essas áreas. Era isso que vocês pensavam ouvir? Toda vida que eu termino que eu faço uma aula dessa, eu fico pensando, né? Gente, será que é isso que as pessoas pensam em ouvir quando eu falo de negócio, né? Porque acho que elas vêm pensando em ouvir outras coisas quando vocês vêm para uma aula dessa de negócio. Vocês acham que eles não vêm pensando em ouvir,
né, essas coisas, né, os elementos sutis no negócio. De onde eu tiro isso, né? E aí eu quero mostrar para vocês todas as possibilidades de negócios que vocês têm para 2021 e dependendo da forma que vocês querem se posicionar, né? Então, a big picture é isso, né? São as grandes ideias, as grandes possibilidades para vocês começarem a fazer o negócio de vocês acontecerem. Então, o primeiro, se vocês falarem, Márcia, ano que vem eu quero começar no físico mesmo, eu quero pensar no meu espaço de atendimento, então eu quero traçar estratégias para posicionar o meu negócio desse jeito. Beleza, vamos pensar sobre isso? Então, pensando nisso, você vai precisar ter um espaço, lá você vai promover que tipo de atendimento, né? Atendimentos individuais, coletivos, você vai fazer parcerias com entidades, com grupos, com outros colegas terapeutas para dividir os custos do espaço, né? Você vai sublocar um espaço de alguém para você não ter de reduzir os custos fixos, né? Você vai trabalhar nesse espaço todos os dias. Quais são as atividades que você vai promover e desenvolver nesse espaço? Então, tem uma série de coisas que você tem que pensar em termos de espaço físico que vão para além da decoração e das questões administrativas para esse espaço funcionar. Tem que pensar na dinâmica, né, dos atendimentos, dos serviços, né, dos recursos financeiros, da energia do lugar, de como que vai ser a experiência do cliente nesse lugar. Então, todas essas questões relacionadas a espaço terapêutico, você vai ter que pensar. E pensar principalmente na comunicação, ainda que você não queira fazer um negócio online ou estar no mercado digital fazendo um trabalho mais direto, mas eu ainda acho que o ambiente online é um ótimo espaço para você divulgar, para você comunicar o que você faz para o maior número de pessoas ao mesmo tempo. Então, na nossa aula de vendas, eu ensinei isso, né? Que a primeira etapa da venda é a oferta, é você conseguir comunicar, é você chamar a atenção das pessoas para que aquele espaço existe. Então, assim, que tipo de ações você vai promover para dinamizar, né, para trazer pessoas para esse lugar? Do ponto de vista de prestação de serviços, né, o que vocês podem fazer em 2021? Que tipo de atividades educacionais, né, e de treinamentos que você pode promover para associar com o seu conhecimento terapêutico, né? Seja como venda, né, você vendendo isso como um serviço para empresa, para grupo, né, ou em processos de coletivos, ou seja, como estratégia de atrair a atenção para você, para o que você faz. Então, assim, eu sugiro que vocês não pensem só em criar uma agenda de atendimento, mas que você crie diversas frentes de trabalho para você poder ter um 2021 com muito mais possibilidades de atendimento, de posicionamento e de visibilidade. Então, fazer parceria é muito legal, gente. Então, por exemplo, assim, tem várias pessoas aqui que estão em outros lugares do Brasil. Até coloca aqui para mim, para saber onde vocês estão. Sei que a Denise está em São Paulo, que a Graça está nos Estados Unidos, né? Mas eu queria saber aonde vocês estão. Aqui a Melina está em Pirinópolis. Vai colocando aqui de onde vocês estão. Uma coisa que é muito interessante, por exemplo, qual é o veio, né, o eixo comercial do lugar onde você mora? Por exemplo, o eixo comercial aqui, né, o eixo de dinheiro de Brasília, é o serviço público. É onde está a maior concentração de renda, vamos dizer assim, né? É onde existe o maior número de pessoas trabalhando no serviço público. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar um jeito de comunicar, de atrair a atenção dessas pessoas para o meu serviço. E aí é onde entra as parcerias. É aí onde entra, por exemplo, os meus trabalhos nas semanas de saúde, né, para eu chamar, convidar clientes para os meus atendimentos. É onde entram as minhas palestras, onde eu vou divulgar muito conhecimento terapêutico, né, em palestras, em cursos, em treinamentos, em órgãos públicos. Então, se o veio da sua cidade, por exemplo, é turismo, né, o que você pode fazer
com essas empresas que está fazendo com que o dinheiro circule na sua cidade para você atrair a atenção das pessoas para aquilo que você faz. Isso é super importante de vocês pensarem no planejamento de vocês em 2021, né? Quais são essas parcerias e como que vocês vão se associar a esse eixo, né, comercial, a esse eixo onde circula o negócio de vocês, tá? Então, assim, pensem sobre isso para que vocês pensem em ações estratégicas de comunicação, de vendas, né? E de atrair atenção, atrair a visibilidade das pessoas. A Jaque está aqui em Brasília. Muito bom. E os ambientes digitais, né? O que você pode, por exemplo, fazer como um ambiente, no ambiente digital que também possa te trazer algum tipo de faturamento. Gente, a primeira coisa, Márcia, eu não quero fazer curso, não nasci para isso, botar minha cara na rede, eu tenho muita vergonha, eu não estou pronta, não é o meu rolê. Beleza. Mas, assim, fala do que você faz, fala da sua técnica, do poder transformador que ela tem na vida das pessoas. Coloca um botão lá para as pessoas te achar, para elas mandarem uma mensagem para você, para agendar uma sessão com você, né? Para que elas possam ter acesso ao seu serviço. Então, assim, o ambiente digital é um ambiente online, é um ambiente muito seguro ainda para você trabalhar e para você faturar de uma forma que você possa trazer volume e escala, né? O que vai fazer você vender mais no seu negócio? O que vai fazer você ganhar mais no seu negócio? É você conseguir apresentar o seu negócio para o maior número de pessoas ao mesmo tempo e fazer com que o maior número de pessoas consumam os seus serviços ao mesmo tempo. Né? Então, volume e escala são dois fermentinhos mágicos aí para aumentar as nossas vendas e o nosso faturamento, seja em qualquer nicho, mas eu estou falando especificamente no nosso, né? No nosso de mercado digital. E aí, gente, o nosso 2021 começa hoje, não começa dia 31 de dezembro, né? Começa hoje, quando eu decido como é que eu vou trabalhar o ano que vem, quantos clientes eu quero atender o ano que vem, quanto de dinheiro que eu quero ganhar o ano que vem, né? E principalmente, essa é a pergunta mais importante, você se vê fazendo o que você faz hoje daqui a 5 anos, porque é isso que vai conseguir te dar gás, combustível para crescer. É isso que vai pensar em estratégias de crescimento. É isso que vai te fazer olhar e falar, cara, a vida que eu quero para mim, ela vem a partir do meu fazer no mundo. E é isso que eu quero continuar fazendo. É aqui que eu quero melhorar os meus resultados. Então, se você olha para o que você faz hoje e pensa, daqui a 5 anos não é isso que eu quero estar fazendo, talvez não seja esse a sua melhor escolha para empreender. Essa é uma pergunta que você tem que se fazer, porque foi a pergunta que virou a minha chave para eu decidir fazer uma transição de carreira. Quando eu olhei para o meu trabalho principal e vi, primeiro, muitos colegas adoecendo, né? Esperando o tal do advento da aposentadoria. Vi muitos colegas perdidos por já estarem se aposentando e não saber o que iam fazer da vida mais, como se a vida meio que tivesse perdido sentido, né? E eu olhei para a minha vida, olhei para o tempo que eu tinha para chegar lá e eu falei, nossa, tipo assim, não é nesse rolê que eu quero estar, né? E eu já amava o trabalho que eu fazia no consultório, mas eu não tinha consciência de que isso poderia ser um negócio. Foi quando eu decidi virar a chave. Então, assim, olhem, essa é a pergunta mais poderosa que tem para que você comece a pensar no planejamento de negócios para 2021, né? Você se imagina fazendo o que você faz e hoje, daqui a 5 anos? Essa é a pergunta coach Marcinha mais poderosa do mundo para vocês dessa aula de hoje. Bem, e aí eu quero dizer uma coisa para vocês, né? Eu ouvi essa expressão porque eu estava sofrendo muito com essa coisa de estar me comparando, né, no digital. Eu tenho poucos seguidores, eu não tenho nem 1.000 seguidores.
Eu acho que a minha comunicação está errada. Eu acho que eu ainda não acertei a veia. E aí, porque as pessoas não engajam muito, as pessoas não respondem muito as minhas pesquisas nos stories. Eu fiquei sofrendo com isso uns dias aí. E aí eu estava estudando, e aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, a única coisa que me separa das pessoas que hoje têm muito mais sucesso no digital do que eu é o tempo, né? É o tempo e a grana que elas têm para investir nesse trabalho. É a grana que elas têm para fazer a coisa rolar mais rápido, que foi até um assunto que eu falei hoje com a Lê. Eu falei assim, olha, Lê, uma coisa que eu vou fazer para os próximos lançamentos é criar um colchão financeiro melhor para fazer um investimento melhor. Por quê? Porque o dinheiro traz velocidade, porque ele me permite apresentar o que eu estou fazendo para o maior número de pessoas, em volume. Quando você tem pouco dinheiro, você não consegue chamar muita atenção das pessoas, tirar as pessoas do barulho da internet para colocar elas só na sua página. Então, o que eu entendi? Que eu era uma macieira nova, né? Que os meus frutos estavam começando a dar, mas que eu ainda ia levar um pouquinho mais de tempo para ficar uma macieira frondosa, com muitos frutos para colher. Então, olha para você e pensa, né, que é o que foi uma aula que eu dei, que está aí no Instagram, que é qual fase da sua carreira de terapeuta você está? Você ainda é aquela macieira que está sendo plantada na terra, você já está plantada na terra, tendo alguns resultados, você está plantada na terra, mas não está dando frutos porque está meio desnutrida, está te faltando, né, alguma nutrição, ou você já está ali naquele ponto de dar um monte de frutos e conseguindo encher muitos cestos com os seus frutos. Um monte de gente esperando a morte chegar, né, Gracinha? É verdade, tem um monte de gente aí que já quase morreu, né, praticamente, já está meio zumbi. Então, se eu pudesse hoje encerrar essa aula, né, com 4 conselhos para vocês, seriam exatamente esses. Esqueçam as comparações, né? O seu parâmetro de comparação tem que ser você mesmo. Tenha clareza de onde você quer chegar. Então, quando eu fiz as minhas comparações, né, que eu fui lá no meu feed olhar todos os meus resultados, eu vi que eu comecei em 2017 e comecei sem estar posicionada como negócio, que posicionada como negócio mesmo, eu ainda vou fazer 2 anos, então sou uma macieira muito novinha, né? Mas eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Eu sei como que eu quero estar daqui a 5 anos, trabalhando aqui nesse rolê digital e trabalhando também presencial, né? Silencie as vozes, né? Dentro de você mora uma impostora que está sempre desconfiando da sua capacidade, que está sempre rindo quando as coisas não dão certo, que está sempre desconfiando do seu valor, que está sempre dizendo que você ainda não está pronta, né? Então, silencie essas vozes, porque quanto mais alto essas vozes falar dentro de você, mais você vai encontrar vozes do lado de fora repetindo para você o que você já escutou dentro. Então, silencie as suas vozes. Saiba, né, onde você quer chegar. Quais são as vozes que vão te colocar para frente? Quais são as vozes que vão fazer com que você, de fato, agregue valor e consiga enxergar os seus resultados e o seu crescimento e o que você precisa melhorar, né? Que você tenha essas referências. As redes sociais serão sempre uma vitrine maravilhosa para você colocar o seu negócio, né? Então, crie relacionamentos aqui nas redes sociais, comunique a sua medicina, né? As pessoas precisam saber do que você faz. Deixa eu só botar meu celular para carregar aqui, porque ele está descarregando. Pronto. As pessoas precisam saber o que você faz. As pessoas estão numa rede social para se relacionar. Elas não estão lá só para ficar olhando, né, curiando a sua vida. Elas querem que você se importe com elas. Então, assim, quando alguém responde um direct, me manda mensagem, né, e que eu respondo, elas ficam super, super gratas, super felizes. Então, assim, sirva as pessoas também, né, nessa plataforma, né, seja um instrumento de luz para essas pessoas também na plataforma. E desenvolva a marcha de 1 centímetro sempre. Gente, não importa o que aconteça,
Trabalhe no seu negócio todos os dias, até você conquistar os resultados que você definiu para você. Né? Então, assim, é você não desistir. Tem dia que você não vai estar afim, tem dia que você não vai querer fazer nada, mas você tem um compromisso. Você tem um compromisso com o crescimento do teu negócio, você tem um compromisso com os seus resultados. Então, todos os dias, defina uma pequena ação que você pode fazer, que vai ser fundamental e que vai ser maravilhosa para o seu negócio. Não deixa de fazer. Não deixa de fazer. Faz todos os dias. Eu estou olhando aqui, não vai ficar nesse, amanhã eu trago para vocês. Não vai estar aqui. Vai faltar um slide, amanhã eu apresento eles para vocês. Então, o que vocês precisam para 2021, para conseguir melhorar os resultados de vocês? Vocês precisam ter 100 clientes em 2021. Então, essa é a nossa meta. E quando a gente bater essa meta dos 100, a gente vai dobrar essa meta. Botei até a Dilma aí para fazer uma gracinha, né? Por quê? Porque quando a gente tiver 100 clientes fiéis em 2021, a gente conquistou uma legião de fãs. E sabe o que acontece quando a gente conquista uma legião de fãs? A gente começa a ter um monte de vendedor que trabalha de graça para a gente. Porque são essas pessoas que passaram pelos processos de transformação com a gente que vai mandar para a gente novos clientes. São essas pessoas, quando tiver um órgão, uma empresa precisando de uma palestra sobre um determinado tema, elas vão lembrar da gente para ir lá levar a nossa voz e falar daqueles temas. Então, conquiste 100, né? Vamos bater 100. Quando a gente bater o 100, a gente dobra a meta, e aí vocês vão me contar, né? Quais são os resultados, né, que vocês alcançaram quando vocês bateram a meta dos 100 clientes. Tenho alguns recados antes da gente terminar, né? Vou abrir aqui para dúvidas. Quero que vocês façam um print dessa aula, tá bom? Eu vou voltar aqui para o primeiro slide. Eu quero que vocês me marquem lá no Instagram, que a gente faça um barulho, que a gente chame outras pessoas, né? Que a gente possa levar a nossa mensagem e a nossa voz para muitas outras pessoas. Então, eu quero que vocês consigam. Quem tiver afim, tá, gente? Não é obrigado, eu vou ficar muito feliz se vocês me marcarem nos stories de vocês, mas eu acho que a gente tem que estar muito à vontade, né, para participar desses movimentos digitais. Então, quem tiver afim, me marca. Vamos fazer uma foto de moça linda aqui, ó, para vocês. E estou à disposição, né? Se vocês puderem colocar aqui no chat para mim, como é que foi essa primeira aula para vocês, né? Se vocês sentiram falta de alguma coisa para eu trazer o que faltou para vocês amanhã no nosso encontro, né? Eu queria que vocês me dessem um feedback rapidinho para eu saber como é que foi e o que faltou para que a gente possa melhorar ainda mais a entrega para vocês amanhã. Vou colocar aqui o share só para mim. Isso, tô só eu aqui na tela. Como é que foi? Em uma palavra, como é que foi o dia de hoje para vocês? E o que vocês gostariam? O que vocês sentiram falta? 100 clientes em 2021, Jaque. Agora, olha para a sua capacidade de atendimento e vê se essa é uma meta que você dá conta de atender, né? Se você consegue atender 100 clientes por mês. Se você tem essa capacidade de atendimento. Tem uma coisa que eu gosto de falar quando eu estou dando consultoria, cria a onda que você dá conta de surfar. Então, se você dá conta de criar uma agenda, se disponibilizar para atender 100 pessoas no mês, né? Se você enxerga que isso já é possível, como que você vai fazer isso? Essa é a sua meta. Mas quando eu coloquei 100, eu coloquei de um modo geral, para vocês terem uma ideia do que é possível fazer. Gracinha está colocando que obrigada pela entrega. Ficou dúvida, gente? Tem alguma coisa que não ficou claro para vocês? Como é que
foi a aula? Ficou lógico? Vocês conseguiram entender a mensagem? Eu tentei ser o mais didática possível para vocês. Como é que vocês conseguiram aí entender? Em uma palavrinha, estou esperando, assim, estou aqui meio stand-by, porque o YouTube demora para atualizar para mim aqui o delay. Eu tinha preparado um slide tão legal para vocês, mas eu vou colocar no de amanhã. Eu não sei o que aconteceu na apresentação. Onde eu mostro para vocês a minha linha do tempo aqui no Instagram, né? Como é que eram as minhas primeiras postagens. Para vocês verem que todo mundo começa do zero, que todo mundo tem um começo. Então, olha lá, né? Não sei há quanto tempo vocês estão aí no Instagram, ou há quanto tempo vocês já estão atendendo, mas olham para as ofertas de vocês, para a comunicação de vocês, e faz essa retrospectiva, né? Para você entrar naquela comparação saudável com você mesmo, que vocês fizeram, o quanto que vocês já melhoraram, né? Dentro do processo de vocês. Acho que isso que é o legal da gente olhar quando a gente se compara aí, quando você for se comparar, a gente se compara sempre com você, com o teu processo, de onde você estava, como que você começou, para onde você está hoje. Esse é o conselho da tia. Ó, Diogo, Sheilinha, o Ale que ainda tá aí, tira uma foto aí pra gente postar na rede social. Bem chique. A gente adora estar aqui fazer essa entrega para você, descobrir que isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Posso ir embora? Tem dúvida? Quem tiver com dúvida, quando for mais ou menos 6h20, eu vou abrir o grupo do WhatsApp para a gente conversar e vocês colocarem lá as percepções, a gente tirar dúvida, a gente trocar ideias, tá bom? E aí, quem quiser vir para o grupo de WhatsApp daqui a pouco, eu vou deixar aberto. E eu vejo vocês amanhã aqui, às 16 horas, em ponto. Se gostaram mais desse horário do que de noite, tenho essa pergunta para fazer. Tem alguém que prefere a aula à noite? Eu vou perguntar isso no grupo, tá? Porque se, de repente, fizer sentido para o maior número de pessoas, eu posso pensar da gente fazer uma aula à noite. Vamos pensar. Mas, por enquanto, até amanhã, 16 horas, aqui no mesmo canal. Tá bom? Gente, obrigada. Muito feliz. Obrigada a vocês por me honrarem com a presença de vocês. E eu espero ter honrado cada um de vocês com o meu conhecimento. Tá bom? Fiquem todas com Deus.